pessoal, Paulo, da página Por Nossa Democracia, e do canal Paulo Andrade Castro. Pessoal, estou com mais um vídeo aqui, porque eu quero lembrar vocês o seguinte: nosso canal, o principal objetivo é lutar por nossa democracia, contra as injustiças, tá certo? No momento atual, contra as injustiças, contra o ex-presidente Lula. Vocês sabem que a gente tem pego pesado, tá certo? E a gente tem tido uma linha de pensamento para mostrar a vocês o seguinte: às vezes passa verdadeiramente a impressão que a justiça brasileira que o Sérgio Moro representa é a verdadeira justiça brasileira, tá certo? Então, eu venho mostrando uma série. O que é que eu faço? Eu pesquiso juristas em atuação, ministro do STJ, ministro do STF, que pensam diferente, tá certo, do que o juiz Sérgio Moro faz, e penso como a gente pensa, que nossa justiça não é essa do Sérgio Moro. Essa justiça é uma justiça sem lei, tá certo? E ela não serve a ninguém. Ela não serve a ninguém. E muito ao contrário, ela só destrói o país, tá certo? Então, eu vou trazer mais uma reportagem, tá certo? De um ministro do STJ, na qual ele realmente coloca o que é a justiça e o que ele pensa da justiça do Sérgio Moro. Eu quero passar isso para vocês entenderem o seguinte: eu já venho dizendo aqui nesse espaço, nas minhas redes sociais, que o juiz Sérgio Moro, até 2018, 2019, ele está aposentado ou até preso, tá certo? Porque o que ele fez nesses últimos 3 anos no Brasil, se o Brasil não tivesse com suas instituições, tipo o Senado, tipo o Congresso e tipo o STF, tão desmoralizadas, ele já estaria preso. Bastaria aquela divulgação da conversa da nossa presidente legítima com o ex-presidente Lula para ele já estar na cadeia, tá certo? Agora, isso sem falar no escritório de advocacia que ele mandou grampear de forma assim bem fascista, uma coisa de destruir qualquer país. Aquele tipo de coisa destrói qualquer justiça. Mas, para nossa sorte, existe um grupo que eu falei para vocês, volto a repetir, que é bem maior do que o grupo do Sérgio Moro, que está de olho para resolver essa situação. Na hora que chegar neles, o Sérgio Moro vai se dar mal, tá certo? E eles vão resolver essa parada. Nós já tivemos a reportagem do ministro do STF, que está aí no canal, Ricardo Lewandowski, descascando, arrebentando as decisões do juiz Sérgio Moro. Isso sem falar em vários outros juízes. Então nós já tivemos um ministro do STJ mandando um recado para aquela minoria do nosso exército, que ainda tem o desejo de comandar um país através da força. Nós temos aí o ministro Benjamin do STJ, um recado assim fantástico. Ali ele disse tudo, que a única coisa que impede no Brasil uma guerra civil é a eleição, são os votos. E agora nós vamos mostrar o quê? Mais um ministro do STJ, só que dessa vez, gente, ele vai bater em todos. Ele vai bater em todos que agem como o Sérgio Moro, e mesmo os que o aplaudem ou apoiam. Vamos analisar aqui? Vamos dar uma lida aqui para vocês entenderem, ó. Instituições omissas. Pessoal, Consultor Jurídico é um site que trata só da parte jurídica. É um excelente... Eu sou cadastrado no mesmo, tá certo? É um excelente local para você ter informações. É um ambiente assim, em se tratando da nossa justiça, excelente para pesquisa, para consulta, beleza? Então, ó, Consultor Jurídico, se vocês colocarem aí na internet, vocês vão encontrar, tá certo? Vamos aqui, ó.
Instituições omissas, olha o título, certo? Aqui nós já podemos falar TRF4, tá certo? Quinta turma do STJ, tá certo? Que vem. Na verdade, eles acham que eles estão protegendo o juiz Sérgio Moro. Na verdade, eles estão acabando com o juiz Sérgio Moro. Eu estou reforçando isso porque quando acontecer, que vai acontecer, vocês vão dizer, pô, o Paulo tinha razão, tá certo? O Paulo tinha razão. O que está acontecendo com o juiz Sérgio Moro é a mesma coisa que aconteceria em sua casa se um filho seu começasse a aprontar, e você fosse passando a mão na cabeça dele e tentando protegê-lo. Ia chegar o momento que o negócio sairia da sua alçada, do seu controle, e cai no controle de outros. E aí o couro iria comer para o seu filho. É a mesma coisa que o TRF4 está fazendo, que já fez em 2013, o próprio STF alertou sobre isso. E agora o STJ. Não podemos esquecer também, né? Todos os caras envolvidos na proteção do juiz Sérgio Moro de Curitiba. Todos, sem exceção. Tá certo? Então a gente tem que ficar atento nisso, porque a gente também tem que cobrar a justiça de Curitiba. A gente não pode deixar batido. A gente tem que cobrar. Eles estão fazendo esse país de idiota, eles têm que responder por isso depois. Tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Vazamentos seletivos são usados para forçar punitivismo, diz ministro do STJ. Beleza? A reportagem é de Matheus Teixeira, tá certo? O Ministério Público e a polícia usam a imprensa com o intuito claro de criar pano de fundo favorável à acusação em processos e para defender projetos de lei absurdamente imorais, aproveitando-se da sana acusatória que toma conta do país. Com isso, qualquer um que discorde dos órgãos de acusação é taxado como inimigo, cúmplice de bandido e favorável à corrupção. Tá? A constatação é do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, que fez duras críticas à omissão das instituições em relação ao que classifica como vazamento seletivo de processos. Veja o Ministério Público, que prega e defende a tolerância zero, silenciando quando procedimentos sigilosos é tornado público, afirma o ministro em questão. Em palestra organizada pelo Instituto Victor Nunes Leal, ele afirmou que há um silêncio assustador em órgãos que deveriam protestar contra essa atuação, mas se calam e, pior, muitas vezes aplaudem e incentivam esse tipo de procedimento. Vejo a Ordem dos Advogados do Brasil se calando e em várias oportunidades pedindo que documentos ocultos sejam tornados públicos. Discursou, aplaudido por todos os presentes, entre eles os ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, Aires Brito e Sepúlveda pertence. Vejam, os três ex-ministros aplaudiram o cara por ele falar essa verdade. Ele lamentou que esse tipo de prática também esteja presente no judiciário e citou casos em que tornam público um documento porque ele já foi divulgado de forma informal. É um contrassenso, pois dizem que não adianta preservar como oculto algo que já foi noticiado, mas nenhuma atitude é tomada em relação ao vazamento. Nem para investigar quem é o responsável ou, ao menos, medidas para complicar, controlar esse tipo de situação, observou o ministro. A omissão das instituições, apontou, levou o Brasil a uma situação absurda, onde as pessoas precisam ter coragem para defender o que acham justo. A presunção de inocência, segundo ele, acabou. E um dos motivos disso é o uso indevido da mídia por instituições. Quem é exposto na imprensa, independentemente se de maneira justa ou injusta, do dia para a noite será condenado, lamentou. É estranho um país onde se lê reportagens sobre a aprovação pública dos ministros da Corte Constitucional, afirmou. Para Reis, isso é prejudicial para o devido processo legal, porque parece que o juiz deve decidir pensando que a população
pensando no que a população vai achar da decisão, na repercussão positiva, em vez de exercer a função com consciência e decidir de acordo com o que entende. Magistrados no tapete vermelho. O ministro que compõe a sexta turma do STJ, responsável por processos criminais, se disse chocado com uma cena que viu no STF recentemente, onde repórteres faziam fila na porta da assessoria para obter informações sobre alguma dessas famosas listas. Conversando com o advogado, eles diziam que não haviam tido acesso e a única forma para conseguir aquilo era pedindo a um repórter, porque no tribunal não era possível. É nesse mundo que vivemos, essa situação que poucas vezes ousam questionar, e quem o faz certamente será massacrado, taxado de bandido, frisou. Hoje em dia não é mais necessário ter coragem para prender alguém, mas para absolver um inocente, criticou. Ao lembrar de seu pai, Sebastião Reis, um dos 70 primeiros juízes federal do país, ele disse que os tempos atuais são loucos. Não estamos mais no tempo dele, quando os juízes falavam aos altos e evitavam maior contato com a imprensa, afirmou. Reis reconhece que há necessidade de o magistrado se comunicar com a imprensa, participar de eventos, mas afirmou que é preciso fazê-lo com responsabilidade. Não posso admitir e concordar com um juiz emitindo nota para a imprensa, vídeos na internet, filme com tapete vermelho, dando entrevista para falar não de casos que poderá vir a apreciar, mas de casos que já está examinado naquele momento. Criticou. De quem é que vocês acham mesmo que ele está falando aqui? Evidentemente que é do juiz Sérgio Moro, tá certo? E nesse contexto, há situações em que o magistrado se vê obrigado a ser parceiro da imprensa, para ter apoio e não ser objeto de crítica. Assim o juiz começa a decidir de acordo com o que o povo quer ouvir, no que a imprensa quer ouvir, naquilo, vamos dizer, chamado de politicamente correto, mesmo que não seja o que está imposto na lei, não reflita o que está no processo, pontuou. Bem, pessoal, vocês perceberam aí, né? Então, isso deixa claro, gente, que esse judiciário que está aí agindo como está, não é o judiciário da gente. O judiciário verdadeiro do Brasil ainda vai ter oportunidade de agir, de dizer o que veio, e vocês vão ver que a situação dessa rapaziada que faz uma besteira atrás da outra, como o Ministério Público Curitiba, o juiz Sérgio Moro, o juiz do TRF4, tá certo? Esses caras, eles vão ter que responder pelo que eles estão fazendo. Eles vão ter que responder. Por isso a gente não tem que desesperar, por isso a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar passando essas informações adiante, tá certo? Então, pessoal, dito isso, vocês perceberam aqui, né? Ó, não posso admitir, concordar com o juiz emitindo nota para a imprensa, vídeos em internet, filme com tapete vermelho, dando entrevista para falar não de casos que poderá vir apreciar, mas de casos que já está examinado naquele momento. Nós sabemos que isso é para o juiz Sérgio Moro. Pessoal, você é juiz, você tem um processo, você julga e condena o cara. Você condenou com base no que está na denúncia. Se você condenou com certeza, a partir daquele momento você não precisa mais falar nada sobre isso, porque quem vai analisar o que você colocou na sentença, o que você usou na sentença. Então, como que o juiz fez, o juiz Sérgio Moro, foi totalmente ilegal e sem prova, ele fica dando entrevista e tentando passar para a imprensa, falar para as pessoas algo que justifique aquela merda que ele fez, tentando influenciar a instância revisora de uma coisa que ele já decidiu. Ou seja, para qualquer juiz desse país, isso é um absurdo. Isso, na verdade, essa decisão do juiz falar depois de condenar, só mostra que ele condenou sem provas. Vocês estão me entendendo? Essa é a crítica mais contundente do ministro do STJ, Sebastião Reis, ao juiz Sérgio Moro.
tá certo? E veja que ele se limitou a falar do agora, do que está acontecendo agora. Ele nem sequer tocou, ele nem sequer falou do que ele fez antes, para chegar no agora, tá certo? Beleza, gente? Ó, é isso aí. Eu vou procurar estar trazendo, porque o que eu preciso é que a gente saiba o seguinte: esse país não vai ficar na mão do desordeiro. Esse país não vai ficar sendo controlado, sendo manipulado por juiz sem lei. Esse país vai retomar o seu caminho. Esse país vai retomar a sua justiça real. E aí, nesse mundo de justiça real, de justiça verdadeira, não há lugar para o juiz Sérgio Moro e para o pessoal do Ministério Público de Curitiba. Se inscreva no canal, clica no sininho. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima, tá bom? Falou!